noite, sejam todos bem-vindos ao Mariana Godoy Entrevista. O assunto desta noite é a reforma da Previdência. Você sabe o que pode mudar na sua aposentadoria com a proposta que foi apresentada pelo governo? Nossos convidados vão ajudar a esclarecer os principais pontos da reforma. Nós vamos conversar com Ricardo Patá, que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, Marilane Teixeira, que é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, com o economista Fábio Giambiage, especialista em Previdência. E ainda contamos com a presença da nossa colega Salete Lemos, que é comentarista de economia na Rede TV. Muito boa noite a todos. Boa noite. Mauro Talhaferri, que desafio, não? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos vocês. Boa noite a você de casa também. Desafio do governo para aprovar essa reforma. Desafio do governo para aprovar essa reforma. Salete, então eu começo com você, porque politicamente essa reforma precisa de 308 votos na Câmara para começo de conversa. Não é só da explicação do Paulo Guedes na CCJ, não é só do encontro com Bolsonaro, com os líderes dos partidos, que, aliás, não deu em nada, né? Foi o caos, né? Se estabeleceu o caos ali na CCJ, com a visita do ministro Paulo Guedes. Eu fiquei bastante envergonhada. Mas ele foi bem. Ele foi bem em quê? Nas explicações? Ele tentou, né? Ele tentou dar algumas justificativas àquela reforma, foi desautorizado várias vezes, foi provocado várias vezes, como se ele fosse o responsável pela reforma da Previdência e por colocar este país de volta aos trilhos do crescimento, Mariana. Não é. Nós não temos um Congresso? Não são eles que têm que legislar? Então, não adianta você fazer críticas ao ministro Paulo Guedes, você tem que efetivamente participar. Apresentem propostas. Não adianta eu falar, você é feio. Não, e se chegou a um ponto de tchutchuca, sabe? Caiu muito o nível da discussão, Mariana. Então, ele tinha, sim, todo um estofo de abordagem para tentar convencer aqueles senhores da necessidade da reforma da Previdência. Agora, quem vai aprovar ou não é o Congresso Nacional, tá certa? Fábio Giambiage, economista. Todo o sistema previdenciário chega num momento em que é preciso reformar, é por causa da demografia, é por causa do envelhecimento populacional. Todo o sistema tem um deadline, tem um fim? Ainda bem, porque isso significa que as pessoas estão vivendo mais. Nós chegamos a essa necessidade em virtude de uma mudança que foi acontecendo ao longo do tempo, que foi o progressivo envelhecimento das sociedades. Eu digo sempre que vale fazer uma analogia entre a questão previdenciária e as mudanças no meio ambiente. No meio ambiente, cada dia é praticamente igual ao dia anterior. Mas quando a gente compara a situação do meio ambiente hoje com a de 50 anos atrás, é radicalmente diferente. Com a demografia e a previdência, a mesma coisa. A composição demográfica hoje é praticamente igual à de ontem, mas em 40, 50 anos são dramáticos. E a questão é que a gente tem que se preparar com antecedência. Hoje, a reforma no Brasil é necessária, é fundamental. Ela era necessária nos anos 90. Eu sempre gosto de citar, nas minhas palestras, uma frase, um diálogo que aconteceu com um amigo meu, que foi fazer uma apresentação sobre tendências demográficas, etc., acerca da necessidade de mudar os parâmetros da aposentadoria. E, na ocasião, o líder do governo na Câmara de Deputados, no final, disse, eu entendi, a Previdência vai quebrar. Eu só quero entender o seguinte, ela vai quebrar neste governo ou não? O problema é que a Previdência nunca quebra no governo atual, sempre quebra depois. Mas o drama é o seguinte, esse diálogo aconteceu, o ministro atendia pelo nome de Antônio Delfim Neto em 1982. Uau! E hoje, 37 anos depois, nós continuamos raciocinando exatamente com a mesma lógica e nós já perdemos metade das nossas vidas. O futuro chegou. O futuro chegou. Marilena, então a conta, quando ela chega depois de quase 40 anos, ela chega mais alta. Quem vai pagar essa conta? Olha, pelo projeto, quem vai pagar são justamente a parte da sociedade mais vulnerável, né? E isso é lamentável, porque embora se reconheça
que é importante repensar. Isso é uma experiência que não é só do Brasil, é de principalmente dos países desenvolvidos, que tiveram em vários momentos históricos que readequar o seu sistema de seguridade social. O problema é a forma como o debate é feito e quem paga a conta. Então, esperar que, por exemplo, você obtenha uma economia de 1 trilhão e 100 milhões em 10 anos e que a maior parte disso vai sair do regime geral da Previdência Social e do BPC, que são pessoas que recebem, em média, para quem se aposenta por idade hoje no Brasil, entre R$ 1.200 e R$ 1.300, é muito perverso. Marilane, você tem esperança de que no Congresso essa parte da reforma seja modificada para não penalizar os que recebem essa base? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o sentimento que se tem na sociedade, conversam com as pessoas, é um sentimento de revolta e desânimo, porque é muito difícil, por exemplo, hoje, para um trabalhador, para uma trabalhadora comum, atingir, por exemplo, 40 anos de contribuição. Ela sequer consegue alcançar os 20 anos de contribuição. Então, assim, não tem dúvida que o projeto tem 2 grandes propósitos, é retardar o acesso ao benefício e diminuir o valor do benefício. Então, de que privilégios realmente nós estamos falando, né? Nós tivemos um projeto apresentado há poucas semanas com relação ao regime dos militares de próprio, e que o impacto é de 1% sobre o total que está sendo discutido, né, e viabilizado para a reforma da Previdência. E tem um setor da sociedade que são hoje nós temos um mercado de trabalho muito desestruturado. Inclusive, lembrava isso hoje num debate sobre... Nós temos 62 milhões de pessoas no Brasil hoje que não contribuem com a Previdência, que estão ou desempregados ou estão na informalidade. Nós temos um mercado de trabalho muito desestruturado, uma informalidade gigantesca. Hoje, para cada 10 mulheres negras que estão ocupadas, 4 estão sem contribuir com a Previdência Social. Então, se nós fizermos uma conta simples, reunirmos todo esse contingente de pessoas que hoje não contribuem com a Previdência, corrigir as distorções do nosso sistema tributário, discutir a dívida da Previdência das empresas, a sonegação, a inadimplência, eu acho que a gente começaria a discussão sobre um outro patamar. Patá, você acha que a reforma da Previdência, sendo propagada como está, essa necessidade para que o país volte a crescer, para que a economia siga num rumo de crescimento, você acha que ela poderia ajudar a gerar mais empregos? Olha, eu acho que hoje qualquer pessoa que dizer que não é necessário reformar a Previdência ou atualizar, eu acho que ela está vivendo em outro país. Eu acho que, como trabalhador, como presidente da UGT, é fundamental que tenha uma atualização. Mas para isso tem que ter diálogo e tem alguns itens lá colocados que nos preocupam demais, a forma que está sendo apresentada essa reforma. A desconstitucionalização, melhor, tirar da Constituição, melhor dizendo, e permitir que uma série de itens sejam no futuro aprovados sem que haja necessidade de um quórum qualificado. Isso, para mim, é dar um cheque em branco sem saber o que vai acontecer. Isso é um dos fatores mais graves. A questão dos rurais, não é? Homens e mulheres terão as mesmas condições e é um trabalho dos mais difíceis que alimenta a nossa população e, para eles, ter uma situação realmente, a meu ver, nefasta, muito ruim. Então, tem vários itens que é necessário o diálogo ou a capitalização da forma que está sendo colocada. Eu tenho muita preocupação, porque se coloca muito do Chile. E no Chile, a meu ver, é uma tragédia. Muitos dos trabalhadores e trabalhadoras naquele país, eles estão recebendo metade do salário mínimo, por exemplo. Então, temos que dialogar, é necessário, porque é fundamental uma questão. Essa é uma questão de orçamento. Com certeza absoluta, esse governo escolheu a Previdência como outros, porque é o valor maior que se tem no gasto do nosso país. Mas não é por conta disso que deve fazer de uma forma desrespeitando a sociedade. E, a meu ver, não vai gerar trabalho nenhum. Pelo contrário, porque o governo está já anunciando a carteira verde e amarela
uma série de situações que nos preocupa em demasia, no momento que temos mais de 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados. Eu tenho a impressão que esses temas que você colocou, e a Marilane colocou também, são temas até que talvez tenham sido colocados até de uma forma mais exagerada nessa proposta da reforma da Previdência, para que houvesse uma margem de negociação com o Congresso. É o bode na sala, É o bode né? na sala, a questão das aposentadorias rurais, o benefício de prestação continuada, a própria questão de tirar a boa parte do texto da reforma da Constituição e transformar em lei. Eu acho que são pontos que o governo permite ali uma negociação com o Congresso. O próprio presidente Bolsonaro chegou já a mencionar esses pontos como passíveis de serem modificados. Agora, o governo também vende essa reforma, e aí eu gostaria de abrir o debate aqui entre todos vocês, como uma forma de eliminar privilégios, equiparar o serviço público com o serviço privado, com a iniciativa privada. Vocês veem essa reforma, ela tem esse viés, ela tem a capacidade de corrigir um pouco essa questão de privilégios dentro da sociedade? Olha, eu acho que essa questão de privilégios é dita já de muitos anos. Eu acho muito difícil ser resolvido, porque tem alguns privilégios, por exemplo, que o próprio Supremo diz que não dá para fazer nada. Aposentadorias acima do teto. Tem pessoas que ganham R$200 mil por mês de aposentadoria. Isso, se tirar os 200 mil de 1, 2 ou 3, vai resolver o problema da Previdência? Não vai, mas resolve do ponto de vista ético e moral. Porque é imoral nós temos pessoas recebendo 50, 60 mil por mês de aposentadoria. São do setor privado, do setor público, do judiciário, são desembargadores, são ministros do STF, e aí entra também a questão da população perguntar: por que eu devo fazer o sacrifício se eles legislam em causa própria ou definem e julgam em causa própria? Mas o senhor não vê, então, não parece que está sendo cortado algum tipo de privilégio nessa? Eu achei que sim. A aposentadoria dos políticos, por exemplo, a aposentadoria dos servidores federais, não, Marilane? Eu acho que tem alguns gargalos que evidentemente, precisam ser enfrentados, né? Principalmente nos estados. Principalmente o que a gente chama do estoque, né? Que é aquele anterior a 98, né? Porque você teve várias mudanças. Você teve em 98, você teve depois 2003, você teve recentemente, agora nessa última década. Então, não há como não reconhecer que existe alguns gargalos que precisam ser enfrentados. Agora, a forma como ela se coloca, porque objetivamente, quando você olha a proposta do ponto de vista da economia de recursos, você tem lá quase 800 bilhões com o regime geral da Previdência Social. Essa é uma questão muito concreta, né? Então... E em outros países, por exemplo, a contribuição, ela é ela mesma que remunera os aposentados ou existem... Por exemplo, eu me lembro uma vez de viajar para um país europeu que remunerava as pessoas porque era um país que tinha muita riqueza em petróleo e fazia como se fosse uma distribuição de lucros. O Brasil só remunera seus aposentados baseado nessa arrecadação? Não existe uma outra fonte de renda? Não, deve existir. Esse é o debate, inclusive, que nós gostaríamos de estar realizando nesse momento, que é a reforma tributária. Você tem várias experiências nos vários países, os países envolvidos, e que o sistema de seguridade social ele é mantido não só com contribuições oriundas do próprio sistema de seguridade, mas que também seja a partir dos tributos, né? Você tributar, por exemplo, a riqueza, tributar a herança, tributar os dividendos oriundos das aplicações financeiras. Tributar conta na Suíça com 137 milhões. Exatamente. Do Paulo Vieira. O que será que vai acontecer com esse dinheiro? Eu sempre fico me perguntando, né? Vai para a Previdência. Devia entrar para a Previdência. Claro. Dinheiro assim de lava-jato que descobrem, né? Isso. Fábio, a reforma tributária, ela é tão importante quanto a da Previdência ou mais até? A reforma tributária é uma das reformas importantes que é necessário fazer, mas vamos deixar isso para depois, que já está difícil discutir apenas a Previdência, então
a cada dia sua agonia, não é? Vale o velho ditado. O país pode quebrar, como quebraram Grécia, como já quebrou, por exemplo, Portugal. O Brasil pode quebrar se não for aprovada? Vamos lá, vamos colocar a coisa nos seus devidos termos. Tá? Dá para a gente começar a brigar já aqui? Pode brigar, pode brigar. Com Vamos lá, elegância, sem chamar ninguém de tchutchuca nem de tigrão. Ninguém será chamado de tchutchuca, não se preocupe, tá? Mas tem duas coisas aqui que foram ditas anteriormente que, sinceramente, me preocupam. Eu tenho uma visão assim, muito diferente. Primeiro, ela disse que o grosso desse ganho fiscal virá do BPC. Isso não é em absoluto verdade. Não, não é do BPC, é de quem recebe até 3 salários mínimos. Do regime geral. Do regime geral. Bom, você tinha falado do BPC, mas vamos lá. O regime geral é uma despesa da ordem de 500 bilhões de reais por ano, da ordem de grandeza, tá? A despesa com inativos do serviço público federal é da ordem de 150 bilhões de reais por ano. O que é o famoso trilhão do qual o ministro Paulo Guedes fala? Nada mais é do que a comparação entre o que se gastaria com previdência nos próximos 10 anos sem reforma e o que se gastaria se passar a reforma como foi apresentada pelo governo. Ora, se há um componente que é largamente dominante na despesa, por uma questão matemática óbvia, ele terá que ser o responsável pela maior parte do componente da poupança. Mas, basicamente, no regime geral, qual é o grande problema que tem? Eu vou te citar um dado, Mariana, eu acompanho esse dado todos os meses e é praticamente uma constante. De cada 100 mulheres que se aposentam por tempo de contribuição, 28% o fazem antes dos 50 anos. De idade? De idade. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Não há país que tenha futuro com esse conjunto de regras. Ué, mas peraí, só as mulheres? O Bolsonaro se aposentou com 33 anos do Exército. O Sim, Michel isso, Temer também se isso aposentou. É obviamente algo que também, antes dos 50. Isso é algo que, obviamente... O Fernando Henrique também estava Não, não, não. aposentado. Estamos falando aí de situações de categoria específica. Estou falando do regime geral. O regime geral você pode se aposentar por idade, onde a idade é bastante razoável, 65 para homens, 60 para mulheres. Se a mulher começou a trabalhar com 18 anos e contribuiu 35 anos, vai dar mais ou menos isso. 53. Então, veja bem. Ela vai se aposentar com 52, 53 anos de idade. Digamos que uma pessoa, hoje a lei permite que ela comece a contribuir com 16 anos. Se você contribui durante 30 anos, você vai se aposentar com 46 anos. A lei permite que a pessoa se aposente com 46 anos. Digamos que você coloque o dinheiro na caderneta de poupança. Você contribui com 1/3, porque a alíquota é de 31%, durante 30 anos. Quando a pessoa se aposenta aos 46, ela vai ter uma expectativa de vida da ordem de 80 anos, digamos assim. Então, você contribui com 1/3 durante 30 anos e vai viver com a remuneração durante 34 anos. A conta não fecha, Mariana. A conta não fecha. Não, a conta não fecha. É um absurdo. Que isso. a conta não fecha, eu acho que o brasileiro, disso, inclusive, já entendeu, porque é uma conta simples. A minha bisavó teve 11 filhos, a minha avó teve 6, a minha mãe teve 4 e eu tive 1. A conta não fecha, a gente vai vivendo cada vez mais. A minha bisavó morreu com 55, a minha avó morreu com 70, a minha mãe tem 75 e está viva, e eu espero viver até os 102. Que otimista. Então, certamente a conta não fecha. Você acha que a população já está começando a compreender a necessidade da reforma? Você sente isso nas ruas, nas entrevistas, Salete? Eu acho que o maior desafio é exatamente essa comunicação. É essa comunicação, Mariana, porque as pessoas precisam, de alguma forma, serem sensibilizadas para o tamanho do problema. E existe uma obviedade muito grande na apresentação de cenário. Então, vamos lá, a sua bisavó viveu quantos anos? Até quantos anos? 50 e poucos. Então, máximo. a expectativa
de vida aumenta e todo o mundo, não é uma questão de Brasil, o mundo inteiro faz ajustes na relação previdenciária, não uma vez, não duas vezes, mas sempre, porque você precisa compatibilizar cenários. Então, nós não estamos sendo bem-sucedidos nesse desafio. Uma coisa que me chama muito a atenção, e isso eu já falava para o pessoal da equipe econômica do governo Temer, é um pouco também da falta de uma visão macro da situação da economia e da situação da demografia. Na Europa, por exemplo, se dependesse só dos da população local de vários países, eu morei em Portugal e lá todo ano vinha a notícia que a população de Portugal só não decrescia por causa da imigração. Ou seja, a imigração é um instrumento interessante para se controlar essa questão da população envelhecer demais e você não ter mão de obra jovem para usar na economia. É um fator que pode ser estudado. O próprio uso da mão de obra mais envelhecida. O Japão, hoje em dia, é o país que mais envelhece no mundo. E o governo japonês incentiva que as pessoas continuem no mercado de trabalho, que as pessoas adiem um pouco as suas aposentadorias e dá lá condições especiais para que os idosos se mantenham no mercado de trabalho, com jornadas mais flexíveis, com trabalhos mais próximos de casa, etc., etc. A questão que a gente tem aqui no Brasil, dessa verdadeira epidemia de violência e de mortes no trânsito. A gente perde basicamente 100 mil pessoas por ano, que é mão de obra. E principalmente mão de obra jovem, ou seja, nós não estamos apenas envelhecendo porque as mulheres estão tendo menos filhos e porque nós estamos vivendo mais. A gente tem uma série de alternativas que não está sendo contemplada também quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa em previdência, quando a gente pensa em tudo isso. É claro que a reforma da Previdência é necessária, né? E uma atualização, como o Patá falou, como o Fábio falou. O Estado brasileiro é velho, né, Mauro? Mas a gente precisa olhar para tudo. Né? A formalização, como a Marilane falou também, a formalização das pessoas. Quanto mais gente estiver contribuindo, melhor. Gente, sobre a formalização, a gente tem hoje 13 milhões de desempregados no cálculo oficial, no número oficial. Se essas pessoas não estivessem desempregadas, se essas pessoas estivessem contribuindo, o cenário seria outro. Claro, óbvio. E não há dúvida que a reforma tributária, com certeza, se tivesse sendo discutida e debatida, nós não estaríamos vivenciando esse caos. Nós fizemos um mutirão do emprego, o GT fez recentemente, mais de 15 mil pessoas. Quer dizer, nós sabemos os números que são milhares, mas se você vê a cara do desemprego, o sofrimento. E o que nos deixa muito preocupado, Fábio, é que a maior parte das pessoas que lá estavam na fila eram mulheres. Então, a questão da mulher é muito grave, porque ela tem a questão de casa, tem filho, sai do emprego, é uma dificuldade para a mulher conseguir chegar a uma aposentadoria. É muito difícil. Então, com certeza absoluta, um dos temas mais graves que nós vivenciamos é uma ausência de política industrial. É uma ausência, na realidade, de processo de inclusão social. É importante a Previdência, não há dúvida. Tem que ter um diálogo maior com a sociedade. Nós, do movimento sindical, com certeza as confederações dos trabalhadores, os economistas, nós todos podemos dar uma contribuição, porque nós todos queremos um Brasil de distribuição de renda, um Brasil de inclusão, e não um Brasil que, a cada momento, nos preocupa muito, aumentando o número de desempregados e essas filas enormes que estão por aí. Fábio, você acha que a aprovação de uma reforma da Previdência, como o governo vem vendendo para a população, é um fator de estímulo à economia? A economia brasileira, a partir do momento em que essa questão da Previdência estiver equacionada, passa a gerar mais empregos? Eu diria que é condição necessária, mas não suficiente, no sentido de que temos uma agenda vasta, não é? Essa agenda não se esgota na aprovação da reforma, até pelo fato de que temos que ver que reforma é aprovada, se a reforma proposta, uma reforma um pouco modificada ou uma reforma totalmente desidratada, não é? Depois disso, temos que discutir a legislação futura para o salário mínimo nos próximos anos. Temos na pauta do Congresso a decisão acerca do reajuste do funcionalismo nos próximos anos. Quer dizer, vamos entender o seguinte: a partir do começo da década, a dívida bruta passou a aumentar a uma velocidade muito grande. Se a dívida começa a aumentar,
o final disso é dramático, porque ou a gente tem um novo plano Collor, tá? Que obviamente não está em questão agora, mas se isso continuar, poderá ser um cenário daqui a alguns anos, ou a inflação volta. E nós pertencemos todos aqui a uma geração que viveu a hiperinflação, ninguém de nós quer voltar àquela situação. Uma situação como essa que estamos vivendo, de uma inflação entre 3% e 4%, é um sonho. Nesse aspecto específico, é uma conquista da sociedade brasileira, da qual não deveríamos abrir mão. Então, se não queremos calote da dívida pública, se não queremos a volta de uma inflação elevada, temos que dar conta da equação fiscal. Nós temos um déficit público de 7% do PIB, um déficit astronômico. Então, temos que atacar esse problema. A questão previdenciária é o principal, mas tem uma agenda pela frente. Mauro, eu acho que existe um pouco de ingenuidade e essa é a mensagem que deve ser evitada. A reforma da Previdência não resolve o problema do Brasil, gente. Tá? É um passo pequenininho. Passo importante. Mas... Um passo extremo, é o primeiro passo, mas não resolve nada no curto prazo do Brasil. Não é porque nós vamos aprovar a reforma da Previdência que o Brasil vai sair crescendo 2%, 3% ao ano, que nós temos a inflação controlada, vamos ter investimento público com geração de emprego. Não, senhores. Agora, eu queria fazer um comentário, assim, porque a gente, às vezes, percebe que a gente está falando de gente, de pessoas, como a gente trata como se tudo fosse um número. Números. Quer dizer, um projeto de sociedade pressupõe garantir um mínimo de bem-estar para as pessoas, e principalmente para as pessoas idosas, para as pessoas que trabalharam a vida inteira. Quando ela se nega a fazer isso, que tipo de sociedade nós estamos construindo? Qual é o projeto de sociedade que nós queremos? Então, o problema não pode se resumir a número. Tem que ser discutidas o tempo todo, entendeu? E nós estamos tendo um ambiente muito propício a discussões dessa qualidade. Quer dizer, o que vai acontecer com quem não conseguir contribuir o tempo mínimo? Exatamente, porque ao mesmo tempo que o Fábio, vamos dizer, comenta sobre o tempo de contribuição das mulheres, os 20% dele, eu vou refutar dizendo que a maioria absoluta das mulheres que se aposentam hoje, que requerem o benefício, é por idade, porque sequer consegue atingir o tempo de contribuição necessária. Desculpa, você não está me refutando porque eu não falei o contrário disso. É uma questão lógica. E dois terços delas, você, a maior parte das mulheres, a maior parte delas tem um mínimo de 16 anos de contribuição. E trabalharam durante 40 anos. Sobre o sistema de capitalização, o Carlos Rodrigues quer saber do caso do Chile e o Mil quer saber se esse sistema seria baseado no próprio governo ou em entidades privadas, em bancos. Posso falar? Por favor, Giambiagi. Vamos lá, esse é um tema muito importante e, no meu modo de ver, mal compreendido e acho que também mal explicado pelo governo. Tá? Qual é o ponto? Se o mundo começa a partir de agora, nós todos poderíamos tender a concordar que o sistema de capitalização faz sentido. O que é o sistema de capitalização? Um sistema que funciona como uma espécie de caderneta de poupança em que a pessoa contribui todos os meses e aí, por conta do que ela mesma contribuiu, vai se aposentar lá na frente com algo que vai ser uma função daquelas contribuições. Muito bem. Em geral, historicamente, os sistemas começaram como sendo de capitalização, inclusive aqui lá nas origens no Brasil, só que aí você imagina, começam a se acumular fundos para pessoas que vão se aposentar 40 anos depois. O que os governos gostam de fazer? Tem um monte de dinheiro sobrando e um monte de coisa a fazer. Vamos gastar esse dinheiro. Uma vez que o dinheiro foi gasto, cometeu-se o chamado pecado capital. Aí é muito difícil desfazer aquela confusão que isso cria. Tá? Em determinadas circunstâncias muito específicas na vida de alguns países, você consegue, numa combinação zodiacal particular, compensar isso. Caso do Chile, que o fez. Primeiro, num contexto político completamente diferente ao nosso, uma ditadura feroz, etc. E segundo, numa situação fiscal que permitia ao governo bancar o chamado custo da transição. O que é o custo da transição? É a situação em que o dinheiro que vai
de receita para o INSS, como o sistema passa a ser de capitalização, passa a ir para contas individuais. Então, veja bem, a receita do INSS é 6% do PIB, o déficit é 7% do PIB. Se eu pego essa receita do INSS e jogo na capitalização, o déficit vai para 13%, o país vai quebrar mais ainda, tá? Então, o sistema puro chileno é inviável. Dado isto, a questão que se coloca é qual é o nível de corte. Então, digamos, vamos nos colocar de acordo que até determinado ponto continua como o sistema atual e a partir de determinado ponto vai para a capitalização, tá? Aí passa a ter outra questão, que esta é de uma natureza completamente diferente, aí peço desculpa aos colegas por me alongar, mas acho que isso interessa a todo mundo, tá? Que é a característica da nossa sociedade, tá? Muita gente diz, tem que fazer como nos Estados Unidos. Ok, nos Estados Unidos, o garotinho de 4, 5 anos está acostumado desde essa idade a ouvir os pais falar, não, porque hoje a bolsa caiu, hoje a bolsa subiu. Cultura. Então, faz parte do contrato social que, se a bolsa cai, no limite, até as aposentadorias podem ser afetadas. Ou seja, o sujeito entende que se a bolsa caiu e o seu fundo de pensão estava lastreado em ações, a sua aposentadoria, em vez de ser $1.000, poderá ser de $850. Isso é maioridade, né, Fábio? Imagina algo aqui no Brasil. Isso é maioridade, não dá para chegar para o cara que ganha R$2.000 e diz, olha, meu filho, infelizmente a bolsa caiu, a tua aposentadoria vai cair para R$1.700. É cultural. É totalmente irrealista. Então, o que eu digo é o seguinte, terceiro ponto só para acabar. Nós temos no Brasil sistema de capitalização acima de R$5.800. Quem tem um salário elevado pode trabalhar no setor privado ou no governo com um fundo de pensão. Quem trabalha na Vale ganha bem, tem a Valia. Quem trabalha na Petrobras tem a Petros, etc. É muita política e pouca prática. Um médico que, por exemplo, seja autônomo, ganhe R$30.000 por mês, ele não vai querer, ou 20.000, ou 15.000, ele não vai querer, na terceira idade, depender dos R$5.800 do INSS. Ele tem que se preparar, privada, vai fazer um PGBL, um VGBL da vida. Então, o que eu tenho insistido com meus amigos do governo é assim, não vamos misturar coisas. O essencial agora é discutir os parâmetros de aposentadoria. E depois a gente pode discutir mecanismos de aprimoramento de sistemas de capitalização que já existem no Brasil. Porque às vezes o debate dá a impressão que não tem capitalização. Que o Congresso vai mais ou menos nessa linha, não vai se desgastar tanto discutindo capitalização, vai tentar resolver um pouco o sistema que nós já temos hoje e passar essa bola um pouco mais para adiante quando tiver alguma maturidade. Estamos de volta, Mariana Godoy, entrevista, discutindo a reforma da Previdência. Vamos dar espaço para os nossos telespectadores. Vamos ouvir a população nas ruas e suas dúvidas. Olá, eu sou o Marcondes Moura, professor de Física, dou aula há 9 anos e eu gostaria de saber o que exatamente muda nessa reforma da Previdência para a carreira docente. Carreira docente. Professores são muito penalizados nessa reforma, Sim. Marilane? Sim, principalmente os professores de ensino infantil, médio e fundamental, né? Por quê? Isso aumenta o tempo de contribuição e a idade mínima. E, bom, a gente vive uma realidade na educação, principalmente no ensino infantil e ensino fundamental, mas precisamente no ensino infantil, que você tem que lidar com crianças que têm entre 2 e 3 anos. Então, exigir 40 anos de exercício, né, da atividade é muito, muito difícil. Mas ele foi objetivo, ele perguntou o que muda. Né? Então muda. Muda a o idade, tempo de contribuição e o cálculo. Muda a idade e muda o tempo cálculo. de contribuição, exatamente. A gente tem também uma pergunta de um servidor público. Vamos lá. Gostaria de saber o que é que vai mudar para o servidor público com a reforma da Previdência. Servidor público Na realidade, no servidor público, nesse momento, aumenta a alíquota de participação. Então, aumenta a alíquota, o percentual que vai ser descontado do salário dele. Já tiveram mudanças importantes a partir de 2013, ou seja, as pessoas que entraram como servidor público a partir de 2013 já tiveram as novas regras, que até então eram realmente privilegiadíssimas. Essa é a única mudança que se tem. Tem que se levar em conta, não há dúvida,
é que tenha estabilidade no emprego, não é? E isso tem, principalmente no momento que nós vivenciamos com tanto desemprego, só ter esse fato de estar empregado, eu acho que é uma qualidade muito grande. Agora, não há dúvida que quando a gente até como GT comentamos sobre os servidores públicos, nós falamos muito de servidores públicos que têm aqueles elevados salários, porque a maior parte dos servidores públicos, inclusive municipais, carregam um piano e ganham muito pouco. É verdade. Tem certas cidades, em São Paulo, Carapicuíba, que tem servidor público que ganha menos que o salário mínimo. Olha, o João então, nós Generoso tomar pergunta cuidado o seguinte, um pouco. por que a regra de transição do servidor público que está há 1 ano de se aposentar é tão pior do que a do empregado da iniciativa privada? Essa é justamente uma das questões que está em discussão e que talvez caminhe no sentido de se adotar uma regra de transição para quem está muito perto da aposentadoria, que tenha uma semelhança com aquela que foi proposta para o setor privado. O Eduardo pergunta, o que está previsto para a transição de quem já tem mais de 30 anos de contribuição e, portanto, já está pagando o pedágio que foi previsto na primeira alteração das regras da aposentadoria? Vai ter mais um pedágio? Uma dúvida, se trata de uma mulher ou de um homem? Se for Eduardo. de uma mulher... Homem. Tá, então aí a pessoa vai ter que escolher entre 2 requisitos, ou a obediência a uma idade mínima, que para o homem vai ser inicialmente 61 anos de vida e vai aumentar gradativamente, ou vai ter que obedecer a uma soma, ao chamado sistema de pontos, que nada mais é do que a soma de idade com tempo de contribuição, que vai começar em 96 pontos. 96 pontos é alguma coisa em torno de 60 anos de idade e 36 de contribuição, ou uma combinação que gere o mesmo resultado. 96 para homens, né? Para Para mulheres, também, 86. 86, exatamente. Isso aí. Vamos ouvir mais algumas perguntas da população. Como vai ficar com essa reforma da Previdência a situação do político brasileiro, se ele vai continuar com essa mordomia? Políticos. Vai ser tratado exatamente da mesma forma que todo mundo. Acabou a mamata? Acabou não acabou nada por pra enquanto, novos, Mariana. né? Para os novos. E a proposta fala de deputados federais e senadores, né? Mas vai vir para Os estados e deputados municípios. estaduais, Exatamente, vereadores, claro. aí cada estado e cada município se decide. E para novos, e a regra nova vai valer para novos deputados, para novos senadores. Para quem já tem um pedágio para pagar, tem uma questão aí de 30%, tem uma coisa assim, vai dar uma pioradinha, mas não é tanto. Mas para quem entrar, vira um trabalhador normal. O Rick Terry dos Beatles pergunta se vão cortar os penduricalhos mais caros. Não sei o que são os penduricalhos mais caros, mas eu sei que tem Talvez muitos... seja uma super aposentadoria. muitos servidores que têm uma aposentadoria no regime especial. Com certeza que eu falei. Esses que recebem até 100 mil, 200 mil, isso está sendo cortado? Não vai ser cortado. Em nada? Então, a proposta da UGT, na realidade, é que tivesse nessa PEC essa possibilidade, porque já se tentou no passado, o Supremo pacificou que não pode mexer. Mas eu compreendo que a PEC tem essa possibilidade de colocar um gatilho, que quem ganha, o salário vai vir 200 mil, só que com a nova PEC ele não vai receber 200, vai receber o máximo 30 e poucos mil reais. O salário pode vir até de 200, desde que seja feita uma contribuição de 60%, por exemplo. Coisa desse tipo. Né? Exatamente, essa que é a proposta que nós estamos desenvolvendo. Existe uma maneira de corrigir essas distorções? Se quiser corrigir isso, Não, se tiver vontade política de mexer nesse vespeiro, com certeza se consegue. Falando sobre vontade política, você acredita na aprovação da reforma da Previdência ainda nesse primeiro semestre, como disse o presidente que poderia acontecer? Olha, eu acredito que vai haver a reforma. Eu acho que vai haver mudanças, independente dos atritos do Paulo Guedes na comissão, independente também que a primeira reunião do presidente com o presidente da República, com os presidentes dos partidos ainda não foi muito adequada, mas está se caminhando para essa possibilidade. Se não houver um entendimento político entre os partidos, o Executivo, o presidente da Câmara
e do Senado, com certeza nós vamos ter dificuldade. De qualquer forma, essa semana, finalmente o presidente Bolsonaro começou a receber líderes partidários, presidentes de partidos. Não, como toma lá da cá? Ele disse que não parece. Apesar de que o governo também começa a acenar e dizer que não, é natural que os partidos que colaborem com o governo também ocupem seus espaços, etc, etc. Mas eles falando assim, aí já foi nas palavras do ex-governador Alckmin, que é presidente do PSDB. Ele falou assim, não tem essa história de nova política ou velha política. Tem a boa política e a má política. Perfeito. Né? Se você fizer uma indicação, você pode fazer uma indicação política sem cobrar propina, sem cobrar verba, etc. É função, vamos às origens, é função. O legislativo não tem de legislar, os partidos não têm que dar apoio, tem que dar base de apoio Salete, mas a ideias, eles também precisam ocupar determinados espaços dentro da máquina pública que ajude eles também a prestarem contas com suas bases eleitorais. Todo mundo foi eleito e depois ser tratado como bandido ou como desonesto ou como chantagista deve ser muito complicado para quem também tem uma representatividade, para quem também foi eleito, para quem também está ali, né? Deve ser complicada essa relação. É que, na realidade, não é amor. A reforma previdenciária, diferente, por exemplo, da reforma trabalhista que ocorreu no ano passado, ela tem uma sensibilidade muito maior. As pessoas parecem que nascem no Brasil já pensando em se aposentar. Aposentadoria, é fato. E aposentar no serviço público, porque vira meta de vida, ser funcionário público, fazer concurso. Então, essa é uma questão. E os políticos, eles ficam muito mais sensíveis, porque, com certeza absoluta, todos eles querem se reeleger. A vantagem desse debate, da discussão, é que está no começo do mandato e todo presidente quer iniciar o mandato com alguma reforma, escolheu essa que é necessária mesmo. Mas é muito difícil, na realidade, as pessoas decidirem para votar numa previdência que fica sendo chamada de tirar direitos e de precarizar. Então, é complicado. O que precisa, e você comentou, Mariana, é fundamental que a sociedade, ela toda, tivesse consciência dessa importância, mas que houvesse o diálogo. Por exemplo, esse governo não falou em nenhum momento com nenhuma central sindical. Ela não quer dialogar com os representantes sociais ou sindicais. Eu acho que todos os atores sociais que têm interesse, eles precisam dialogar, serem ouvidos e contribuir. Eu tenho certeza absoluta que nós, da UGT, temos contribuição a dar. E o Fábio, inclusive, comentou uma proposta que é da UGT, que são 5 salários para repartição, não é isso? Para todo mundo, e depois que complemente como quiser. Mais ou menos você comentou isso. Proposta da UGT. O Fábio já falou a proposta da UGT. Gostei muito. Você não tem representação no Legislativo? Com certeza. Então, nós estamos trocando 6 por meia dúzia? Não é. Na realidade, não é. A coisa não anda, não deslancha. Mas esse que está querendo ser chamado pelo Bolsonaro. Você não reparou? Essa é carente. Vamos falar para o Bolsonaro. Não é nem. Estou me sentindo aqui não é uma preocupação nesse sentido de carência. Espaço para a Marilane falar. É contribuição. Eu, como presidente de uma central, eu quero contribuir para o Brasil. Claro, eu também. Não, claro, assim, a minha posição é uma posição, digamos assim, um pouco que destoa aqui no geral, porque eu sou absolutamente contra essa reforma. Essa reforma? Você é a favor de alguma? Eu sou a favor de que se discuta a questão central nesse país. Agora, com relação ao Congresso, assim, o que me parece é que, primeiro, ele tem que perceber que boa parte desses deputados, eles são candidatos no próximo ano inclusive, a prefeitos de suas cidades. Nós temos uma realidade no Brasil em que boa parte dos municípios, 70%, a maior parte do orçamento do município, o que movimenta a cidade é justamente os benefícios de prestação continuada, aposentadoria, benefício da população rural. Então, isso tem um impacto muito grande nas pequenas comunidades. Macroeconômico, inclusive. Claro, um impacto muito grande. Então, por isso que não é uma questão menor, uma questão pequena, né? Vou dar um exemplo, nós falamos aqui do Japão. Tive a oportunidade do Japão recentemente e por curiosidade, vendo o que acontece com uma economia desenvolvida, uma economia como exemplo. Você tem 3
Porque lá também, lá tem um problema, as pessoas trabalham, mas o benefício não corresponde exatamente vamos dizer, a remuneração da ativa. Exatamente. Pelo contrário. Tem 3 opções. As pessoas estão se suicidando, no Japão. As pessoas estão dormindo na rua, as pessoas estão cometendo pequenos Idosos roubos. dormindo na rua? Pequenos roubos para poderem ter um espaço. Eu vi no Japão idosos cometendo pequenos roubos para ir para a cadeia e não ter que pagar o aluguel. Passava 1 ou 2 anos na cadeia para não ter que, porque a cadeia lá é limpa, tem uma alimentação adequada. Então a comida é de graça e o quarto é de graça, o abrigo é de graça. Eu vi a reportagem sobre isso, mostrando algumas pessoas no Japão. Exato. E, Mariana, inclusive assim, a gente tem que ser capaz de entender, porque nós estamos vivendo um processo de uma complexidade enorme, não só em relação a esse tema, mas em relação ao próprio futuro do mundo do trabalho. Então, por exemplo, você tem uma sociedade cada vez mais cindida, uma sociedade em que já se discute que o futuro é que a maior parte das pessoas não vai ter acesso a empregos. As pessoas sequer vão ter a oportunidade de ter um emprego. Se fala em uma renda mínima necessária. Então, a gente evolui muito rapidamente para contextos que exigem respostas e políticas públicas com muito mais eficiência, com muito mais qualidade. É preciso olhar para o futuro e é preciso evitar que a gente entre num quadro de criação de miséria, né? A gente já está chegando no final do programa, Mauro? Terminando. Nossa, então, rápido. Por favor, Patá, começa com você. Olha, eu acho um debate muito importante e como disse, acho que cabe a todos nós termos uma parcela de responsabilidade em construir um Brasil de inclusão social, que é um país rico, 3 safras por ano, maior terra agricultável do mundo. Não merecemos esse desrespeito e esse desemprego absurdo. Então, precisamos dialogar mais e contribuir com certeza absoluta para se ter uma reforma previdenciária que efetivamente ela seja transparente, com equidade, com gestão e com participação da sociedade. Marilane. Isso. Não, eu acho que a gente precisa ter uma visão otimista e progressista do futuro da sociedade, né? Eu acho que a gente precisa pensar que se as mudanças são importantes e necessárias, elas podem ser feitas de forma gradual, de maneira que ela não impacte imediatamente de forma tão perversa para o conjunto da sociedade. Ninguém nega a necessidade das mudanças. O que se coloca são outras possibilidades. Por exemplo, se a economia cresce, se desenvolve, se torna mais competitiva, melhora seus indicadores de produtividade, desenvolve do ponto de vista tecnológico, ela também gera empregos de maior qualidade, com maior proteção social. Quando você altera, por exemplo, a pirâmide, você também reduz os gastos públicos com aspectos centrais, como da educação infantil. Se você melhora a qualidade de vida da sociedade, você também reduz gastos com a própria saúde, com assistência. Nós temos, não falamos disso, mas uma boa parte dos aposentados, aposentadorias, são aposentadorias previdenciárias de pessoas em situação de invalidez. Nós temos um mercado de trabalho que mutila as pessoas são forçadas, obrigadas a buscar o auxílio, muitas vezes, a aposentadoria, de forma muito precoce, e isso é muito alarmante. Então, são aspectos muito importantes que a gente precisa enfrentar, sem dúvida nenhuma. Fábio Giambiagi. Eu diria o seguinte, Mariana, o diálogo é fundamental. Aqui foi dito, por ele, eu sou totalmente contra a reforma. Acho que isso aí não faz sentido, não é? Acho que a gente pode dizer, não, eu não gosto de tal e tal aspecto. Não creio que seja benéfico para o país chutar essa bola para frente novamente por 4 anos. Vamos lembrar que já em 2015 isso estava quicando, não é? Para ser encarado, não foi encarado pelas circunstâncias políticas difíceis em que assumiu a presidente Dilma no seu 2º mandato. Depois isso foi colocado como prioridade pelo governo Temer. Essa reforma capotou no dia 17 de maio com a divulgação das famosas fitas do Joesley. Agora está novamente. O que a gente vai fazer? Jogar isso para 2023? Então, é muito importante que tenhamos finalmente a aprovação de uma reforma. Agora, concordo com o que foi dito aqui, o diálogo é fundamental e o governo tem um papel pedagógico
que cabe fundamentalmente ao presidente Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e ao secretário Rogério Marinho, do que eu chamo de explicar, explicar e explicar. Ir a programas desse tipo e explicar o porquê da razão e qual é o porquê da proposta e qual é o objetivo dele. Estão todos convidados para virem aqui. Todos convidados para vir aqui. O presidente Bolsonaro, Rogério Paulo Marinho, Guedes. Paulo Guedes, são todos convidadíssimos. Salete. Eles vão vir, eles vão perceber a necessidade do diálogo na medida em que nós já perdemos o primeiro trimestre de 2019. Vamos combinar? Todas as projeções de crescimento, de retomada de algum movimento na economia, tudo absolutamente em queda. O momento é delicado e nós precisamos, Mauro, cada um de nós, não é só como jornalista, como mãe, como pessoa, como empregadora, como consumidora, nós temos de participar. E você tem uma ferramenta aí, você me empresta? A não, caneta aquela ou o outra. iPhone? Não. Caderno. Isto daqui, senhores. Isto é uma ferramenta de cidadania. Nós usamos muito isso para fofocar, saber da vida do Mauro, da Mariana. Eu quero saber se o Fábio casou. Não. Isto daqui é conhecimento, é cidadania. Se você entrar nos sites oficiais... Há 28 anos, o mesmo número de anos que eu estou defendendo a reforma da Previdência. Você procura, você se acultura, você tem conhecimento, gente. Por favor, usem esta ferramenta de cidadania. Não precisa ficar ligando para a Salete, para o Fábio, para a professora, para o Mauro. E aí, isso vai melhorar ou vai piorar? Você que vai me dizer. Vai melhorar ou vai piorar? Onde melhora? Onde piora? E vamos lá, vamos para o Congresso, vamos pressionar os nossos representantes daquilo que é bom e daquilo que pode ser melhorado do programa de reforma. Estou certo ou não estou? Participação e diálogo. Claro. Ferramenta de trabalho. Isto não é fofoca. Salete Lemos, muito obrigada. Obrigada ao Fábio Jambiage, economista, especialista em Previdência. Obrigada a Marilane Teixeira, que é pesquisadora do Instituto de Economia da Unicamp. Ao Paulo Patá, ao Ricardo Patá, presidente da UGT. Obrigada a todos pela participação aqui. Mauro, obrigada. Obrigado, Mari. Obrigada. Até sexta que vem. Até sexta que vem. Tchau. Obrigada a vocês aí de casa pelo apoio, pela participação. É tão